Nós estamos na nossa série baseada no livro de Atos, o quinto livro do Novo Testamento. O livro que originalmente é uma continuação do Evangelho de Lucas. Nós falamos sobre isso na semana passada. O nosso ideal nessa série de outubro e novembro é mostrar como acontece, como é a vida de alguém cheio do Espírito Santo. Porque no contexto de igreja, a gente sempre ouve, olha, você precisa ser cheio do Espírito, nós queremos ser cheios do Espírito, nós cantamos agora há pouco, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, vem encher esse lugar, mas a pergunta é, o que acontece quando o Espírito enche a vida de alguém? O que muda? O que não muda? Quais são as características na vida de uma pessoa que de verdade foi preenchida pelo Espírito Santo? O livro de Atos narra muito do que acontece quando esse evento toma conta na vida de cristãos e cristãs. E nós, então, nesses 2 meses, vamos olhar para muitas histórias no livro de Atos que demonstram o que acontece quando o Espírito Santo toma conta da vida de alguém. Na semana passada, nós baseamos muito do que nós falamos no capítulo 1, versículo 8, quando Jesus diz para os seus discípulos: vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E como consequência da descida do poder do Espírito Santo sobre a vida de vocês, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A ideia de que cristãs, cheios do Espírito Santo, tornam-se testemunhas eficazes de Cristo Jesus. Essa é a principal ação do Espírito Santo na vida de um ser humano. O Espírito Santo toma conta do ser humano de uma tal forma que ele vai ficando cada vez mais parecido com o seu mestre Jesus Cristo. Antes de começar a mensagem de hoje, eu preciso situar algumas coisas e lembrar algumas coisas. A primeira, eu não sei se você já passou por essa experiência de você falar, e depois de todo falar, a pessoa simplesmente não entender bolufas do que você falou. Já passou por isso? Quem é que nunca passou por isso? Eu notei mais que as irmãs. Eu notei uma manifestação um pouco maior nesse aspecto das maridas que estão aqui, das esposas, do tipo, eu sei bem. Olha, eu já estou sentindo os maridos pensando, eu não devia ter vindo hoje. Acho que é para mim isso daí. Mas às vezes a gente passa por isso na vida. Você fala, você explica, você tenta se fazer entender, e aí você olha para a pessoa e você nota, pelo olhar da pessoa, que ela não está entendendo absolutamente nada do que você está falando. E você muda, tenta explicar de um outro jeito e simplesmente nada. Ou então, quando a pessoa até entendeu o que você está falando, mas ela simplesmente não reage àquilo que você disse. Então você chega e diz para a pessoa, olha, você precisa fazer X. E a pessoa, ok, X. Então, beleza. No dia seguinte, o que ela faz? Y. Aí você chega para ela e fala assim, viu, mas ontem a gente não conversou que era X? Aham. Tá, e o que é X? Não, X é isso. Então, e por que você não fez? Eu não sei. Mas você entendeu? Entendi. Mas é que deu um negócio que aí deu vontade de fazer Y, eu não fiz X. Esse sentimento deve ser muito do sentimento que talvez Deus tenha conosco. De ficar claro algumas coisas que Ele nos diz, nós sabemos o que Ele diz, mas a gente simplesmente faz diferente do que Deus diz. Então, muito do que a gente vai ver hoje tem a ver com como Deus tenta consertar essa incompreensão em nossa vida. Mas para explicar isso, eu preciso dar uma outra contextualizada importante. Quando a gente pega a Bíblia por inteiro, nós fazemos alguma análise que tem a ver com algo que nós chamamos de teologia bíblica. O que é a teologia bíblica? Teologia bíblica tem a ver com compreender pontos fundamentais da Bíblia que estão narrados de Gênesis a Apocalipse. Por que é importante estudar teologia bíblica? Porque se você não souber o básico de teologia bíblica, você corre o risco de pegar alguns textos no meio da Bíblia
tirar esse texto totalmente fora de todo o contexto e, a partir daquele texto isolado, tirar uma série de conclusões que, se você fosse comparar aquele texto a outros textos da Bíblia, você não chegaria àquela conclusão. E o texto de hoje é um dos textos clássicos em que as pessoas tiram o texto do seu contexto maior, que é a Bíblia toda, e fazem doutrina e teologia a partir dele. Mas antes de chegar nele, deixa então eu explicar um pouco da teologia bíblica por trás também desse texto. A Bíblia diz lá em Gênesis 1 que quando a Bíblia começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A palavra que explica de maneira mais evidente como estava o nosso planeta era caos. A terra estava um completo caos. Havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, uma completa desordem. Também não vem muito ao caso, e a Bíblia não quer explicar muito disso, por que estava um caos. A Bíblia apenas diz: quando essa história começa a ser narrada, havia um caos. Até que vem a luz, e o Evangelho de João diz que a luz que vem e ilumina tudo e a todos é Cristo. O próprio Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quando a luz vem, a história entra na história, o caos é desfeito. Isso está lá em Gênesis 1. Disse Deus: haja luz, houve luz. E quando a luz entra na história, o caos começa a ser dissipado. Logo em Gênesis 3, vem uma porcaria enorme que afeta todo ser humano até hoje, chamada pecado. E o que o pecado fez? O pecado reinstalou o caos. Sabe quando você formata o computador? Já passou por essa experiência? Você chega lá, o seu computador tá uma nhaca. É vírus pipocando para tudo quanto é lado. Aí você fala assim: vou formatar meu computador. Aí você formata o computador, como é que ele fica? Fica zeradinho. Mas aí um incauto, ele chega e fala assim: deixa eu só colocar um pendrive aí, abrir um arquivo, e olha que ele coloca o pendrive ali, você nota o quê? Que você acabou de ser infestado por uma série de outros vírus, porque você esqueceu incautamente de instalar um bom antivírus. E aí você nota que o seu computador foi completamente infestado de novo, tornando-se tão ruim como ele era antes. É mais ou menos o que acontece na história. Estava tudo muito legal, Deus deu ordem ao caos, e aí o ser humano, ao romper com Deus, faz com que o caos seja reinstalado na história. E as proporções do caos vão tomando uma amplitude absurda. Por exemplo, primeira coisa que acontece quando o pecado entra na história: nós rompemos o relacionamento com o nosso Deus, rompemos o relacionamento com o nosso próximo e rompemos o relacionamento com a natureza. No capítulo seguinte, você já tem a narração do primeiro homicídio da história. E não era um simples homicídio, era um homicídio de um irmão contra o seu próprio irmão, motivado pela inveja, pela ganância, pela disputa. Veja, o pecado entra e a desgraça vai sendo feita na história. Essa história continua até que nós chegamos lá em Gênesis capítulo 11, quando você tem relatado uma história muito conhecida, que depois virou novela da Globo, chamada Torre de Babel. Quantos já ouviram falar da Torre de Babel? Quantos já ouviram falar da Torre de Babel? Resumindo a Torre de Babel, os seres humanos, estavam se tornando extremamente orgulhosos e construindo uma sociedade sem Deus. De uma tal forma que eles disseram assim: vamos fazer uma edificação que demonstre o nosso extremo poder, que demonstre a nossa grandeza, cujo topo chega até os céus. A ideia do texto não é que eles eram tão incautos que eles achavam que eles iam fazer uma torre que conseguisse chegar até o céu onde eles iam encontrar Deus. Não. A ideia era fazer uma torre que tivesse altares de adoração no topo, que tem o céu, adoração, paganismo no topo. Era uma forma também de dizer: nós não precisamos desse Deus que se diz criador de todas as coisas. Nós podemos edificar a nossa vida e criar os nossos deuses. A Bíblia diz que não havia limites para a maldade humana, até que Deus olha e diz assim: se nós não colocarmos um freio nesse pessoal, não haverá limites para a maldade desse povo. Então a Bíblia diz que na Torre de Babel, o que é que Deus faz? Deus
para acabar com aquele mancomunar desgraçado do ser humano com outro ser humano, ele traz confusão de línguas. A partir daquele momento, diz a Bíblia, todos os seres humanos passaram a se desentender linguisticamente. Ninguém mais conseguia compreender o que o outro falava, porque houve a confusão das línguas com os vários idiomas sendo milagrosamente colocados por Deus. Então, pessoas que estavam trabalhando lado a lado na edificação daquela torre, a partir de um determinado momento, quase que num passe de mágica, começaram a não se entender mais. E cada um começou a falar um idioma, uma linguagem diferente. E aí, então, algumas outras divisões, por causa dos idiomas, começaram a acontecer. E a Bíblia diz lá em Gênesis 11, por causa disso, eles deixaram de edificar aquela torre e foram espalhados por toda a terra. Seres humanos não conseguiam mais se entender. Até porque você deve lembrar que em Gênesis 11 não tinham lá as escolas de inglês, em inglês e espanhol é físico, não tinha essas coisas, não tinha professores de idioma, porque até então você não tinha porquê disso. Então seres humanos tiveram a sua linguagem confundida, foram espalhados e provavelmente demorou anos e anos e anos para que alguém conseguisse voltar a entender o próximo de novo. Isso aconteceu numa reinstalação do caos linguístico. Deus deu ordem ao caos, o pecado trouxe o caos de volta, e esse caos foi aumentando, 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 aumentando. Ninguém se compreende mais. Ninguém fala a mesma língua. As pessoas têm dificuldade imensa de comunicação. Até que vem o texto dessa noite. E o texto dessa noite, se for lido fora desse contexto e fora da história de Gênesis 11, vai dar problema. Por quê? Porque o texto de Atos 2 é a redenção de Gênesis 11. Lembre-se sempre disso quando você for ler Atos 2. Atos 2 é a redenção de Gênesis 11. E o que acontece em Atos 2 é o que nós vamos ler agora a partir do versículo 1, diz exatamente assim. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Lembre-se, na semana passada nós vimos que Jesus disse para os seus discípulos, não saiam de Jerusalém até que eu mande um Consolador. Então eles estão ali esperando o cumprimento de uma promessa que Jesus tinha feito para cada um deles. Eles estavam então reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E eles viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Eu quero lembrar uma outra coisa antes da gente continuar. Quando você olha para a história da Bíblia, Deus sempre foi um Deus que prezou pela comunicação. Quando você olha para a história toda, lembre-se das diversas formas que Deus usou para se comunicar. A gente estava lembrando de algumas hoje cedo. Por exemplo, Deus se comunicou com Moisés através de uma sarça que queimava, mas não se consumia. Veja como Deus preza por chamar a atenção e cativar a atenção para aquilo que ele quer falar. Porque imagina só, quem aqui tem, sei lá, quem aqui tem orquídea em casa? Orquídea. Aqui, muita gente tem quem aqui tem qualquer tipo de planta em casa? Nem que seja, sei lá, qual que é a planta mais mequetrefe que existe? Tipo, capim, tá? Capim. Capim. Qual que tem uma planta, tipo, planta terceira divisão? Samambaia, sei lá, samambaia. Sei lá, imagine que você tem uma planta em casa, você chega do culto hoje e você nota que a sua planta, sei lá, sua planta preferida está pegando fogo. Você fala, vai pegando fogo! E aí você vai apagar, mas você nota assim, mas espera aí, ela está pegando fogo, mas não está queimando. Eu garanto que se isso acontecesse, você ia parar para ver que, opa, espera aí,
como é que tá pegando fogo e não tá queimando? E de repente vem uma voz da planta que chama você pelo nome. Você pensa, será que a fumaça da planta tá dando barato? Sei lá, você ia pensar alguma coisa desse jeito. Mas Deus está chamando a atenção para o servo dele com algo que comunica. Deus é expert em comunicação. Tanto é que o livro dos Hebreus, um livro lá do Novo Testamento, começa dizendo assim, tendo Deus, noutras épocas, muitas vezes falado e de muitas maneiras aos nossos pais, principalmente pelos profetas, hoje nos fala através de Jesus. Veja, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Me diz aí uma outra forma que Deus usou para comunicar a vontade dele ou comunicar os planos dele no Antigo Testamento ou no Novo Testamento que você lembra. Teve a sarça, o que mais que teve? Teve lá a jumenta de Balaão, a inesquecível jumenta de Balaão. E eu tenho uma outra coisa, assim, pensa comigo. Se você está andando na rua, você passa do lado de uma jumenta ou de um cavalo, sei lá, e o cavalo te dá bom dia, talvez você não responda o bom dia por uma questão do tipo, eu não sou louco, mas que você vai parar para ver se ele tem mais algo para dizer, você vai parar do tipo, eu vou ficar aqui, vou vendo. Você dá aquela olhada, ver se não tem ninguém perto. O que eu faria? Se eu estou num lugar, eu passo, um cavalo fala bom dia para mim, o que eu falo? Eu olho, ver se não tem ninguém perto. Não tendo ninguém perto, falo, bom dia. Eu respondo ali, vai que tem alguma coisa. Então já teve esse tipo de comunicação da parte de Deus com o ser humano. O que mais? Lembra uma outra forma de Deus se comunicar? Trovão. A gente ouve trovão hoje, trovão, e de repente você ouve um trovão e fala, você... Ué, eu acho que eu ouvi um negócio aí, mas vou esperar o próximo. Aí o próximo trovão, você mesmo. Olha, mas ué, que será que está acontecendo? E Deus fala através de trovão. Gente, para pensar, se o trovão fala com você, eu quero dar até uma dica aqui como pastor dessa igreja. Se chover hoje e o trovão falar com você, presta atenção porque deve ser importante. Ou então para de tomar o que você está tomando. De duas uma. Se você sabe que não está tomando nada que pode fazer você ouvir um trovão falar, pare para prestar atenção. Deus muitas vezes usou sonhos para falar com os seus servos e suas servas. Num determinado momento, quando ele quer falar com Elias, ele usa um vento, um cicio suave, uma brisa. Deus fala, a ideia... Sabe quando você está no vento e o vento bate no seu ouvido e você ouve o vento? A ideia é que o vento batia no ouvido de Elias e ele ouvia a voz de Deus falando naquele cicio, naquele som muito calmo do vento. Veja, Deus é expert em comunicação. E aqui então nós estamos diante de um texto em que as pessoas começam a falar de uma tal forma que chama a atenção de todas as pessoas que estão ali reunidas. Eles estão no lugar, poderia ser um lugar parecido com esse que nós estamos aqui, e de repente Deus intervém, a comunicação começa a tomar ares diferentes. Imagine que nós estamos aqui e você vê línguas de fogo descendo do céu, e cada uma dessas línguas pairando, descendo sobre a cabeça de cada um de nós. Você simplesmente vai parar tudo que você está fazendo para ver o que é que vai acontecer a partir disso. Deus está trabalhando comunicação. Todos ficaram cheios de espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o espírito capacitava que eles fossem falando. Havia ali, onde eles estavam, judeus tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Nós, e agora eu quero dizer que eu não vou fazer uma crítica, eu quero apenas fazer uma constatação, ok? Então não entendo o que eu vou dizer agora como crítica, mas como constatação. Nós, por causa da influência talvez muito forte do pentecostalismo e do neopentecostalismo em nossa sociedade, quando nós lemos esse texto, nós temos a tendência de, quando lemos que eles estavam falando em outras línguas, automaticamente pensar
nas línguas estranhas que são comumente ouvidas e faladas em cultos de viés pentecostal e neopentecostal. No entanto, para mim, nesse texto de Atos 2, especificamente, não é exatamente sobre isso que o texto diz. Lembre-se, o texto de Atos 2 é uma redenção do texto de Gênesis 11. Em Gênesis 11, houve a confusão da linguagem. Aqui em Atos 2, Deus está reunindo as pessoas de novo através do caos sendo desfeito a partir da cruz. Em Gênesis 11, termina o texto dizendo que as pessoas foram espalhadas. Em Atos 2, o texto diz: muita gente veio de muitos lugares do mundo. Deus está reunindo pessoas, ao contrário do que ele fez lá em Gênesis 11, espalhando pessoas. Veja a continuação do texto. Ouvindo-se este som, o som das línguas de fogo e o som das pessoas pregando, os discípulos pregando, conforme o Espírito capacitava, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. E por que eles ficaram perplexos? Porque cada um ouvia o quê? Cada um ouvia na sua própria língua. Alguns, inclusive, vão dizer que em Atos 2, especificamente, nós nem temos o milagre da língua. Nós temos o milagre do ouvido. Porque o contexto é algumas pessoas pregando. Por exemplo, a ideia mais ou menos é a seguinte: eu estou pregando em português, e imagina que nesse culto nós tivéssemos aqui um japonês que não fala português, um italiano que também não fala, um inglês, um francês e um chinês. E aí, termina o culto, eles dizem assim: você não sabe o que aconteceu? Eu ouvi você pregando na minha língua materna. Mas talvez eu chame qualquer um, fale: Felipe, mas só para garantir aqui, eu preguei em português mesmo. Não, pregou em português. Todos nós ouvimos em português. Mas quem estava aqui de fora e não compreende o português, ouviu na sua própria língua materna, conforme o Espírito ia capacitando que isso fosse acontecendo. Veja que esse claramente é o contexto e o desenvolvimento desse texto. Eu quero dizer uma coisa importante. Há em outras partes de Atos relatos que não são tão similares a este relato. Por isso que eu estou me atendo e dizendo especificamente nesse texto, fica claro que Deus está agindo de uma determinada forma que não nos permite teologizar línguas estranhas ou determinar doutrinas sobre línguas estranhas a partir desse texto. Ele não nos autoriza a fazer isso, porque, inclusive, o que nós temos por trás desse texto é muito mais profundo do que isso. E nós vamos chegar nele daqui a pouco. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses que estão falando? Ora, se são galileus todos esses que estão falando, eles todos estão falando numa língua, que é a língua de quem nasceu e cresceu na região da Galileia. Tanto é que o pessoal que está vendo, que está presenciando o milagre, eles dizem: nós sabemos e entendemos que essas pessoas que estão pregando todos numa só língua. Mas então, como nós os ouvimos? Veja que quem está presente reconhece muito que o milagre está acontecendo naquele que ouve, muito mais do que naquele que fala. Porque a pergunta deles é: como é que nós os ouvimos, cada um em nossa própria língua materna? Eu sei que quem está falando é galileu. E eu sei que quem está falando, sendo galileu, não sabe falar a minha língua materna. No entanto, eu estou ouvindo na minha própria língua materna. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes,
nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Em Gênesis 11, Deus providenciou que o ser humano, por causa da sua maldade, não conseguisse mais se comunicar. Em Atos 2, Deus está providenciando que a partir do Espírito, nós conseguimos nos comunicar, se formos comunicar as maravilhas de Deus, até mesmo nas situações mais improváveis. O texto de Atos 2 é fantástico, porque ele demonstra algumas coisas. A primeira delas, não importa a sua capacidade oratória, importa o quanto você está cheio do Espírito. E isso faz com que no cristianismo, tanto quem tem PhD, quanto quem não é alfabetizado, possa pregar sobre Cristo Jesus da mesma forma. Porque nunca depende de quem fala, depende do quanto o Espírito Santo está agindo naquele coração que está recebendo a mensagem. Isso para nós é um grande alívio, porque sabe o que acontece quando eu olho para esse texto? Eu penso, meu Deus do céu, por algum motivo, e eu gostaria de deixar clara a minha discordância com relação à operação de Deus, porque Deus, gente, podia ter usado um monte de forma para falar sobre ele mesmo para um monte de gente. Quer ver só? Se Deus quisesse... Imagine que Deus, de repente, ele fala assim, não, nós aqui, manifestando aqui o plano eterno, nós vamos hoje manifestar a salvação na vida do Felipe. Imagine que o Felipe não é um convertido, e ele vai hoje reconhecer o plano de Deus e vai reconhecer que é um chamado por Deus na história. O que Deus poderia fazer? Deus poderia simplesmente aparecer no quarto dele e falar assim, boa noite. Aí o Felipe fala, boa noite. O senhor é quem? Sou Deus. Ah, o senhor é Deus. Ah, sou Deus. E o senhor veio falar aqui, falei que eu sou Deus, que eu existo, e que agora você é meu. Mas se eu não quiser, quer morrer agora? Não, vamos. Tá bom. Então eu só vim informar aqui, sabe a história de Jesus? A história de Jesus é totalmente verdade. Então, Jesus é Senhor mesmo, morreu, ressuscitou, está lá à direita. Quer que eu mostre? Olha aqui, vou até mostrar aqui, veja aqui. Olha, o que é isso aqui? Isso aqui é Jesus no trono. Quer ver? Jesus, manda um tchau para ele. Olha lá, viu? Tá vendo? Pronto, apareceu. Deus poderia até fazer isso? Poderia! E eu diria para você que facilitaria o processo. Ou então, sei lá, se Deus manda uma mula falar de novo, seria mais fácil de converter do que usando nós. Porque se você está chegando em casa, a mula fala assim, aceite Jesus. Você fala, olha, vou aceitar mesmo, porque se até a mula está falando para aceitar Jesus, eu não vou aqui desobedecer a mula falando. No entanto, Deus resolveu usar outros jumentos, no caso nós. Você pare para pensar no absurdo disso. Isso é um negócio meio absurdo. Porque Deus pode usar o que e quem Ele quiser para declarar as maravilhas dele. Mas Ele nos dá, e isso é importante, Ele não nos dá a responsabilidade, primeiramente a responsabilidade de fazer isso. Ele nos dá o privilégio. Porque nós temos duas formas de compreender isso. Como uma responsabilidade do tipo, eu tenho que falar, ou nós podemos compreender como um privilégio. Deus poderia usar qualquer um, em qualquer circunstância, e resolveu usar a minha vida. Assim, o texto de Atos 2 mostra que pessoas cheias do Espírito Santo não têm medo de falar do seu Senhor, porque elas reconhecem que não depende do que elas falam, mas de como o Espírito Santo está agindo através delas e na vida da outra pessoa. Isso faz com que a gente perca muito dessa timidez do tipo, mas e se eu falar e a pessoa não se converter? Então, se você falar e a pessoa não se converter, isso não entra na sua conta, porque conversão, converter alguém, o convencimento do pecado e do juízo tem a ver com algo que o Espírito Santo vai fazer. No entanto, é inegável que pessoas cheias do Espírito Santo testemunham de Jesus com o poder dado pelo Espírito Santo na vida delas, crendo que, inclusive, quando nós falamos, maravilhas podem ser feitas, óbvio, não porque nós somos bons, mas porque o Espírito Santo está agindo através de nós. É por isso também que no Novo Testamento, em muitos momentos do Novo Testamento, a Bíblia diz assim, tenha muito cuidado com o que você fala.
Seja criterioso com aquilo que você fala. Por quê? Porque cristãos cheios do Espírito Santo sabem que podem estar sendo usados por Deus para falar alguma coisa para a vida de alguém, mesmo quando não tem ideia disso. E talvez, inclusive, nós já tenhamos passado por isso em alguns momentos. Em alguns momentos da vida, você fala alguma coisa para alguém e a pessoa olha para você e diz assim: quem que contou? Quem que contou o quê? Não, porque você só pode estar falando isso porque alguém contou que foi minha sogra. Sabia que não devia ter contado aquilo. Porque você já deve ter passado por isso. De você falar algo para alguém, e você nota que depois de falar algo para alguém, a pessoa simplesmente desaba na sua frente. E você fica extremamente constrangido, porque você pensa assim: eu não sei o que eu falei, dei alguma bola fora. Você começa até a pedir desculpa para a pessoa, dizendo: olha, se eu falei alguma besteira, desculpa, eu não quis ofender. E a pessoa assim diz: não, você não ofendeu, pelo contrário. Eu acho que é Deus que está falando através de você. Mas veja que até aquele momento você não fazia ideia de que Deus estava te usando. Mas pessoas cheias do Espírito Santo precisam ter a consciência de que Deus pode estar nos usando e quer nos usar 24 horas por dia, em qualquer momento da nossa caminhada. Isso faz com que a gente, em primeiro lugar, torne-se muito cuidadoso com o que a gente diz, e em segundo lugar, passe a valorizar aquilo que nós dizemos como algo importante. Talvez por isso que a Bíblia muitas vezes diga: olha, tome cuidado quando as suas conversas sempre tornam-se muito vãs, muito rasas. Porque quem sempre conversa sobre obviedades apenas não demonstra ser uma pessoa cheia do Espírito. Claro que a Bíblia não está dizendo para você ser um chato, porque nós temos um Senhor que ia para casamento e festejava casamento, celebrava o fato de estar ali com pessoas. Nós temos um Senhor que colocava criança no colo e conversava com crianças. Mas nós temos também um Senhor que era muito ponderado naquilo que dizia, porque ele mesmo dizia que só falava aquilo que Deus tinha dito para ele falar. Mas para mim a maravilha do texto é que Deus está nos usando como agentes da redenção em Jesus, transformando o nosso mundo numa torre de Babel, de uma torre de Babel, num Pentecoste. Deus está usando a mim e a você como agentes de reconciliação para que as pessoas, através de nós, possam reconhecer quem é Jesus de verdade. E isso é um privilégio que só a igreja de Jesus tem. Esse é um privilégio dado à igreja de Jesus. Deus escolheu você como porta-voz da maior história de todas as histórias. Deus escolheu você como porta-voz, como alguém cheio do Espírito Santo, para ser usado para transformar a vida de alguém. Nós sabemos, claro que nós sabemos que quem transforma é Deus, mas quanto vale você saber que foi usado por Deus para entregar uma mensagem que salvou a vida de uma pessoa? Talvez nós cristãos, vivendo nessa época, tenhamos perdido a paixão de poder em algum momento da vida ouvir de alguém: olha, Jesus me salvou. Eu sei que foi Jesus que me salvou, mas Ele usou você para fazer isso. E nós vivemos num mundo que fala muito sobre legado. As empresas hoje falam sobre isso. Muitos congressos hoje falam sobre legado, sobre deixar um legado. Eu não sei qual é o legado que você espera deixar. Talvez uma família, talvez uma empresa, não sei. Muitos de nós temos muitos sonhos que nós queremos deixar, mas não importa. Qualquer coisa que você deixar tem durabilidade e tem prazo. Só há um legado que não tem prazo e não tem validade: a conversão de alguém. Porque se uma pessoa é salva por Cristo Jesus, uma pessoa é redimida por Jesus, e Deus usa você para que a pessoa reconheça a salvação que recebeu, aquela pessoa compartilhará isso com você por quanto tempo? Por toda a eternidade. Esse é o único legado que perdura. E nós precisamos recuperar a paixão pelo legado que tem a ver com o reino de Deus. Nós somos cuidadosos
com as palavras que usamos. E precisamos, cheios do Espírito, sermos cuidadosos com aquilo que dizemos e como dizemos, para que o nosso dizer, o nosso falar glorifique a Cristo Jesus. Deus quer nos usar para isso. A comunicação é tão importante que talvez não seja sem motivo que a Bíblia trate, e você tem lá no livro de Tiago, também no Novo Testamento escrito isso, o pecado da língua como um dos piores pecados. A Bíblia diz assim, quem sabe frear a própria língua é quase alguém perfeito. A Bíblia diz, a língua não é, nem de longe, um dos maiores membros do nosso corpo. Mas o estrago que ela faz é dos maiores. Tanto que a gente sabe. Nós sabemos isso. Frases que ouvimos já doeram muito mais do que murro que levamos. Porque às vezes a gente leva um murro e assim, a dor do murro que a gente levou, a gente não lembra e não dói de novo. Mas há frases e falas que nós ouvimos que podem passar 10, 20, 30, 40 anos. Quando você lembra, elas simplesmente doem como se tivessem sido proferidas há 1 minuto. Mas o texto termina assim. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Uma coisa que eu quero dizer para você é que o fato de você estar totalmente tomado pelo Espírito não o isenta de crítica e zombaria. Então fica de boa. Não espere que as pessoas vão reconhecer o que você faz, mesmo quando você está tomado pelo Espírito. Porque esses caras estão tomados pelo Espírito. Nós estamos diante da redenção de Gênesis 11. E algumas pessoas, a única coisa que elas conseguem fazer é o quê? Esse pessoal está numa manguaça, hein? Logo depois, Pedro toma a palavra e diz assim, gente, seguinte, estamos de manhã ainda. Ninguém aqui está bêbado. Ninguém aqui está na manguaça. O que vocês estão vendo é outra coisa. E ele vai explicar o que está acontecendo. Mas, meu irmão, minha irmã, fique tranquilo. Nós não fazemos o que fazemos porque esperamos a aprovação de homens e mulheres. Nós fazemos o que fazemos porque queremos agradar o nosso Deus. E isso nos basta. Porque nós vivemos para Ele. Se você viver a sua vida tentando agradar as pessoas, tenha certeza de uma coisa. A sua vida vai ser uma desgraça. Porque é impossível agradar seres humanos. Seres humanos não são saciáveis nos seus projetos consumistas e na forma de como vocês podem ou não podem agradá-los ou não. No entanto, a Bíblia diz que nós também não temos como agradar a Deus. Isso é importante dizer. Nós não temos como agradar a Deus. Nós não temos capacidade de agradar a Deus. É por isso que Jesus já agradou a Deus plenamente em nosso lugar. E como nós vivemos a partir de Jesus, por graça, Deus olha para nós e diz, eu me agrado de você. Porque eu olho para você e vejo Jesus. Jesus toma o nosso lugar na cruz e toma o nosso lugar na vida. Jesus toma o nosso lugar diante de Deus para que a ira de Deus que caiu sobre ele na cruz por causa dos nossos pecados não caia nunca mais sobre nós. É por isso que Isaías 53, um profeta do Antigo Testamento, diz assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então faz a obra. Seja participante da vida de Jesus, inclusive das vezes em que Jesus foi incompreendido. Seus discípulos também serão, mas não se esqueçam de uma coisa. Deus está falando através de você. Deus está falando através de você. É por isso que para nós é muito caro. E é por isso que aqui a gente sempre diz, tome muito cuidado com o que você escreve numa rede social. Tome muito cuidado com as suas postagens. Porque qualquer postagem que demonstre mais do ego e da idolatria humana do que do próprio Cristo, podem ser completamente danosas.
e uma demonstração de que nós não estamos tão cheios de Espírito como deveríamos estar. Tome cuidado, seja prudente. Eu sei que às vezes a mão de marcar a gente chega a tremer. Mas pare para pensar. Quando a gente é moleque, a gente compra algumas brigas que não deveria comprar, lembram? Quando a gente, sei lá, tem 15, 16 anos, vamos brigar. E aí você está no meio da briga pensando assim, está brigando por quê? Que só para, até o título de curiosidade, a gente está brigando aqui. Porque o seu amigo falou assim, vamos lá todo mundo, vamos lá todo mundo. E aí você está batendo no cara, o cara fala, não é esse é nosso, esse aí é para bater em outro. Você está batendo, por quê? Moleque, impetuoso, você compra brigas que não deve comprar. Aí a maturidade vai chegando, você começa a olhar que algumas respostas, algumas das melhores respostas a algumas coisas, é justamente a não resposta. Que demonstra a maturidade de dizer assim, eu simplesmente não vou comprar essa briga. Às vezes, eu quero dizer umas coisas aqui para vocês. Eu faço muita brincadeira, que tem a ver muito com o nosso contexto. No entanto, tem muita gente que ouve as nossas mensagens, ouve no nosso site, assiste lá no YouTube, que não são do nosso contexto, mas estão ouvindo a mensagem. E às vezes eu encontro algumas pessoas, elas dizem assim para mim, viu, os vegetarianos lá da sua igreja vão ficar bravos com você? Por quê? Não, porque você tira sarro de vegetariano. Eu tiro sarro de vegetariano, mas assim, eu tiro sarro de gordo também. Por que eu tiro sarro de gordo? Pelo simples fato de eu ser gordo. Porque se eu não fosse gordo, eu ia tirar sarro de magro. Quem sabe um dia? Mas a gente não faz disso uma bandeira. A gente faz disso uma brincadeira. E a imaturidade faz com que as pessoas peguem uma brincadeira e tornem algo sério. E vão comprando brigas totalmente desnecessárias. O problema é que quando você entra nessa, quando as brigas grandes chegarem, você já vai estar tão cansado que não vai querer comprá-las. E aí você vai ter comprado todas as pequenas brigas desnecessárias, e quando as brigas reais pelas quais vale a pena dar a vida chegarem, você vai dizer assim, eu não aguento mais nenhuma, eu estou fora. Então guarde a sua energia para as grandes brigas, para as grandes questões. E saiba ter a maturidade de que pessoas cheias do Espírito têm, e saber que algumas coisas simplesmente não devem ser respondidas. Você já notou como Jesus fazia isso com categoria? Muitas vezes, pessoas chegavam para Jesus e traziam questões que, se ele respondesse, daria um grande problema. Aí Jesus responde com uma outra pergunta, aí a pessoa diz assim, eu não vou responder essa pergunta que você fez. Aí Jesus diz assim, eu também não vou responder a sua. Próximo. Dá até para imaginar os discípulos falando, ô louco, eu não deixava. Sabedoria. Alguém cheio do Espírito consegue compreender a importância de falar, mas também a importância de calar-se. É por isso que nessa época nós precisamos de uma igreja que seja pacificadora. E uma igreja pacificadora, num momento como esse, talvez ela tenha como uma das principais funções calar-se e esperar que a fogueira baixe, para depois mostrar, quando a poeira baixar, que todas as coisas continuam como antes. Ou a gente acha que sistemas demoníacos e pecaminosos vão simplesmente deixar o nosso país? Não vão. E a luta da igreja vai continuar a partir de 28 de outubro ou 1º de janeiro. Porque, inclusive, a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, os dominadores desse mundo, nas regiões celestes. A nossa luta é muito mais importante e fundamental do que essa sendo travada por aí. Então não gaste. Eu não estou dizendo que posicionamento político é ilegítimo. Eu estou dizendo que brigar por causa disso é falta de maturidade. Você pode discutir política o quanto quiser, mas não faça disso a sua bandeira, porque a nossa bandeira é Cristo. Isso faz uma diferença enorme. Porque a minha esperança é que quando a poeira baixar, a igreja não tenha perdido a voz profética por ter se enfiado em questões menores. Quando a poeira baixar, eu espero
que as pessoas ainda olhem para aqueles que são cheios de Espírito e que não foram, de nenhuma forma, imersos nesse problema de uma tal forma que perderam a capacidade e perderam o senso crítico. O mundo está voltando a ser uma torre de Babel. Nosso país voltou a ser uma torre de Babel. Nós somos agentes do Pentecostes de Deus para a glória de Jesus. Nós somos agentes do Pentecostes de Deus para que as pessoas relembrem as maravilhas de Deus em Cristo Jesus. Esse é o nosso desafio como igreja no mundo cada vez pior. Nós precisamos de homens e mulheres cheios de Espírito, que ao abrir de sua boca, não importa em que lugar, não importa nem se esperam, que o milagre aconteça nelas e através delas. É possível que isso aconteça, porque o mesmo Deus que fez isso ontem, faz isso hoje e fará isso amanhã. Que o Espírito Santo seja derramado poderosamente sobre a igreja de Jesus. Vamos orar? Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, Deus abençoe você. Nós vamos gastar um tempo aqui orando. Eu quero desejar que Deus abençoe a sua vida. Desejo que o Espírito Santo seja derramado sobre você, sobre sua família, e que a sua forma de falar evidencie Cristo Jesus. Deus abençoe, Deus dê graça sobre você. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.